Bendito seja Deus. Pai do Senhor, boa noite a todos, meus irmãos. Amém. Nessa oportunidade, damos graças a Deus por mais esta hora, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado de estar na sua presença. Aleluia. Quero aqui convidar você para meditar um pouco na palavra de Deus e, se você puder compartilhar com seus amigos, faça isso. Glória a Deus. E Deus vai te abençoar grandemente, ok? Então, alguns dias atrás eu não pude fazer, problema de internet, né? Tem chovido bastante aqui em Santana e dado problema de energia no bairro onde a gente mora. Inclusive ontem foi embora cedo e chegou já de madrugadinha. Então, mas hoje aprove a Deus nós estar aqui, mais uma vez, para juntos adorarmos e bendizemos o nome do Senhor. Aleluia. Hoje, nesta noite, eu quero falar uma palavra que veio do coração de Deus para o nosso coração. E eu quero que você compartilhe comigo essa palavra de Deus que Deus tem nos dado para falar nesta oportunidade. Quero aqui já agradecer a sua participação. Quero aqui agradecer as suas orações, que você tenha orado por nós. Quero aqui agradecer a parceria, o amor de vocês para conosco, né? Que Deus venha abençoar cada um e venha dar da sua graça a cada um de nós. Que Deus possa nesta noite encher cada um de nós do seu Espírito e que nós possamos aprender mais e mais, glória a Deus, na presença do Senhor, nosso Deus. Então, eu quero ler com você, se você puder me acompanhar com a sua Bíblia aí, no livro de Abacuque. Pega a sua Bíblia aí, abra no livro do Abacuque, do profeta Abacuque, um dos profetas menores. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. No capítulo 1, nós vamos ler 4 versículos da palavra de Deus. Capítulo 1, verso 1 ao 4. Ok? De Abacuque. Quero falar para você hoje sobre as 2 perguntas de Abacuque. Abacuque fez 2 perguntas para Deus muito fortes. E Deus respondeu para Abacuque mais forte do que a pergunta dele. E por isso deixou o profeta atônito, preocupado, mas logo em seguida ele adora a Deus, porque ele viu que as coisas é sério com Deus, né? Então eu quero aqui ler com você, compartilhe esta live com seus amigos. Já quero agradecer aqui a participação do irmão Anivaldo Marques, que está nos assistindo. Obrigado, irmão Anivaldo, Deus te abençoe, tua família, teu ministério, e você seja sempre uma bênção nas mãos de Deus. Glória ao Senhor. Muito bem, vamos lá ler a palavra do Senhor, do versículo 2 ao versículo 4 do capítulo 1 de Abacuque. Diz assim: até quando, vamos ler do verso 1, o peso que viu o profeta Abacuque. O quê? O peso que viu o profeta Abacuque. Verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me ouvirás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio castiga o justo e sai o juízo pervertido. Glória a Deus. Pai, te adoramos
nessa oportunidade, te glorificamos e te exaltamos. Pela nossa vida, pela nossa salvação, pelo que o Senhor tem feito por nós. Te adoramos pela nossa família, pelo nosso pastor, pela nossa conversão, pelos irmãos, pelos nossos companheiros. Te adoramos pelo nosso ministério, te adoramos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela saúde, pela paz, pela tranquilidade, pelo pão de cada dia, pelo calçar e pelo vestir. Pai, muito obrigado por tudo. Nós não temos palavra para te agradecer. Aleluia. E dizermos quanto somos gratos a ti pela tua misericórdia. Que o Senhor seja conosco, nos dando condição, nos dá sabedoria, entendimento, interpretação, discernimento para podermos falar do teu amor. Fica conosco, abençoa meus irmãos que vão assistir, que estão assistindo, que vão entrar conosco nesta live, que cada um deles possam sentir a tua presença. Em o nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória ao Senhor nosso Deus. Vamos à palavra de Deus nesta oportunidade. Eu estou um pouco gripado, não me ignore. Mas eu não posso parar de falar do amor de Deus. Como eu não posso ir para a igreja, começou, já abriu as igrejas. Daqui mais um dia nós estaremos já participando dos cultos, em nome de Jesus. Okay? Muito bem. Abacuque é um dos profetas menores. Ele foi profeta lá em Judá, entre a derrota dos assírios em Nínive e a invasão de Jerusalém pelos babilônios, do ano 605 ao ano 597 a.C. Diz a história que Abacuque, ele foi profeta também em Nínive, só que ele correu de lá. Ele correu de Nínive, não teve condição de ficar lá, porque lá o negócio era sério. E veio para Judá, Deus colocou ele em Judá e mandou Jonas para Nínive. Como o caso era tão sério em Nínive, que Jonas tentou fugir da presença de Deus. E Deus, como não perde para ninguém, glória a Deus, pega Jonas e fez o que fez, como vocês conhecem a história de Jonas, para ele poder ir fazer o que Deus tinha mandado, né? Fez o peixe engolir ele, veio aquela tempestade e tal, e o único culpado da tempestade era ele. Quando ele confessou o seu pecado e ensinou remédio para os marinheiros fizeram o remédio, jogaram ele na água e o mar cessou e fez uma grande bonança e todo mundo ficou bem, né? Muito bem. Então, Abacuque vem para Judá no ano 605 antes de Cristo e profetizou alguns anos lá, ok? E ele, quando chegou em Judá, Abacuque viu a grande coisa, as maldades, as perseguições, a falta de respeito pelos outros, para com os outros. E ele ficou olhando aquilo ali e com certeza não tinha nem coragem de profetizar. Essa é a verdade, né? Então Abacuque queria saber, ele disse para Deus: até quando? Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me responde. Aleluia. Senhor, tu me mandou para cá para orar, para profetizar para esse povo, para ensinar esse povo, para falar para esse povo. Mas eu tenho falado há muito tempo, e esse povo entra no ouvido e sai do outro. E até quando o Senhor vai deixar eu ficar vendo esse tipo de coisa aqui? Querendo dizer assim, eu sou um santo profeta, e você vai deixar eu ficar vendo essas coisas? Os maus tratos, o povo comprava, o povo trabalhava, e os patrões não pagavam. Quando eles botavam na justiça para ganhar, para o juiz ver a causa deles, julgar a causa deles, eles davam direito aos patrões. Ou seja, ele diz assim, quando o justo procura a justiça para procurar o seu direito, a sentença sai, além de demorar, quando sai pervertida, ou seja, dava o direito para quem não tinha. Hoje nós estamos vivendo praticamente esses dias, né? Você vê que é tanta lei trabalhista aí que dá até medo da pessoa até trabalhar, né? Então, ele pergunta, até quando o Senhor vai deixar eu ver essas coisas? Abacuque queria saber por que Deus não fazia algo a respeito da iniquidade que predominava em Judá.
Deus lhe responde então que enviaria os babilônios para castigar Judá. Olha que coisa. Deus fala para Abacuque dizendo assim: não te preocupa, Abacuque, espera um pouco só, que eu já estou providenciando um castigo para esses crentes aí. Aleluia. Esses crentes aí estão pensando, porque por eu ter misericórdia, eles pensam que eu também não sou justo. É isso que eu entendo aqui. Que Abacuque está orando a Deus. E Deus disse para ele: aguarda só um pouquinho. Porque ele diz assim: por essa causa a lei se afrouxa, o verso 4, e a sentença nunca sai. Quando sai, o juízo é pervertido. O quê? Aí Deus responde para ele no versículo 5, dizendo assim: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos ser contada. Vocês não vão nem acreditar quando alguém contar para vocês o que eu vou fazer daqui por mais uns dias. Aleluia. Olhe e preste atenção na palavra de Deus. Já chegou conosco também a irmã Beth Santos. Pai Senhor, irmã Beth, Deus te abençoe. Glória ao nome do Senhor. Eu vou realizar no meio desse povo aí uma grande obra, que vocês vão se espantar quando alguém contar, vocês não nem vão acreditar o que aconteceu. Aí ele diz assim no verso 6, olha que Deus fala: porque eis que suscito os cadeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horríveis e terrível é, dela mesma sairá o juízo e a sua grandeza. Porque quem ia castigar os crentes de Judá? Quem ia castigar a cidade de Judá? Os moradores de Judá, principalmente os crentes daquela época, os santos de Deus que viviam lá nesse lugar, mas só que estavam corrompidos. Okay? Então Deus ia usar quem? Os babilônios. Ele ia levantar a Babilônia e ia jogar contra Judá, justamente para tomar suas moradas, tocar fogo nas casas, acabar com tudo e levar os cativos, porque a maioria foram levados cativos. Então ele está dizendo para Abacuque: espera só um pouquinho, que eu já estou planejando aqui um castigo para ele. Não te preocupa com isso não, que vai sair daqui a pouco. O verso 4, que ele diz assim: por esta causa, né? Até quando, até quando clamarei eu? Agora voltando para o versículo 12. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai querer me responder? Abacuque ora a Deus, pedindo-lhe que pusesse fim à iniquidade que reinava entre o povo do concerto. Deus, no entanto, parecia para Abacuque nada a fazer a respeito, a não ser tolerar a violência, a injustiça e a destruição dos justos. Aleluia. Para Abacuque, achava que Deus estava gostando do que estava acontecendo lá. O quê? Para Abacuque, achava que Deus estava demorando demais a sair ao encontro ou pelejar pelos justos que moravam em Judá. E por isso ele pergunta assim: até quando o Senhor vai tolerar essas coisas no meio dessa raça? Ok? As perguntas do profeta têm a ver com um antiguíssimo tema. Por que Deus demora tanto em castigar a iniquidade? Às vezes a gente vê a pessoa está fazendo tanta coisa ruim, às vezes a gente vê pessoas fazendo tanta coisa que até Deus duvida que é aquela pessoa que está fazendo, não é verdade? E a gente começa a orar para Deus fazer alguma coisa, e parece que quanto mais a gente ora, mais demora o tempo passar, ou para Deus tomar uma iniciativa para fazer algo, ou para responder a nossa oração. Só que Deus não responde a oração dessa maneira. Quando a gente pede para Deus castigar alguém, para Deus botar fim naquelas coisas, não. Deus não ouve esse tipo de oração. Por quê? Porque Deus demora tanto em castigar a iniquidade, e porque as nossas orações realmente não são prontamente respondidas. Louvado seja Deus. Abacuque está dizendo assim: por que o Senhor não responde a minha oração? Se o Senhor vai fazer alguma coisa ou não. O Senhor me mandou para cá para me pregar, para me falar do teu amor. Às vezes a gente chega num lugar
e peleja, e prega, e visita, e evangeliza, e faz tanta coisa, e parece que quanto mais a gente faz, mais o povo se tranca. Aleluia. Aí a gente fica se perguntando, mas Deus, por que o Senhor me mandou para cá então? Tem feito tanta coisa, estou cansado já, e Deus fica só olhando para a gente. Glória a Deus. Glória a Deus. O quê? Todavia que tais queixas vinham de um coração cheio de fé num Deus justo. Abacuque estava orando com fé, pedindo a Deus com fé. Ele não estava aqui criticando de Deus e nem murmurando de Deus, não. Ele estava buscando a Deus. Se Deus mandou ele para lá, para profetizar para o povo, então ele estava fazendo. Só que ele achava que Deus estava demorando. Mas a oração dele estava sendo uma oração sincera. Glória a Deus. Glória. Aí no verso 5 é que ele diz: verde entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias, quer dizer, antes de tu morrer, Abacuque, tu vai ver o que eu vou fazer aí, uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Embora tu saia daí, Abacuque, tu vai para outro lugar, mas tu vai ouvir o que eu vou fazer e tu vai te admirar, que tu vai pensar que eu não estou ouvindo e eu estou vendo tudo isso que o povo está fazendo aí. O quê? Deus responde a Abacuque e diz-lhe: já tem um plano para castigar Judá pelos seus pecados. Deus lançaria mão dos implacáveis babilônios a fim de castigar Judá. O fato de Deus usar um povo tão ímpio e pagão para castigar o seu povo deixa o profeta atônito. Era algo que parecia incrível ao povo de Deus. Abacuque diz: mas não pode acontecer isso. Como é que Deus vai usar uma nação ímpia para castigar o povo dele? Às vezes a gente passa por certas situações e aquela pessoa que não é crente diz assim: mas você não é crente? Sou. Mas os crentes não podem fazer isso daí. Aí a gente... porque é difícil sem vigiar, não é verdade? E Deus está só, olha, estou de olho no Senhor. Estou de olho na senhora. Glória a Deus. Querendo dizer assim, vai chegar o dia, presta atenção. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Ok? Então ele vem o povo, ele tem, ora, algo que ele ficou assustado. O fato de Deus usar um povo tão ímpio e pagão para castigar o seu povo, o povo da promessa de Deus. Como é que Deus vai usar os ímpios para castigar o seu povo? Aí o profeta ficou doido da cabeça. Eu não estou entendendo mais o Senhor. Aí no versículo 12 do capítulo 1, ele faz a segunda pergunta. Quando Deus diz para ele: eu já tenho um plano para castigar Judá. Glória a Deus. E que eu vou usar os babilônios para castigar eles. Aí o profeta se preocupa. Aí ele faz a segunda pergunta para Deus, no verso 12. Preste atenção e leia comigo aí. Ele diz assim: não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Não, nós não morreremos. O Senhor para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Aleluia. Quer dizer assim, você não vai fazer isso, você está brincando, Deus. Você criou esse povo, você adotou esse povo, você chamou esse povo, e agora você vai destruir esse povo, vai castigar esse povo. Abacuque ficou mais preocupado ainda. Porque, glória a Deus, o Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Não é possível que o Senhor vai nos matar junto com os ímpios. Eu não acredito, Deus, eu não acredito, Deus, que o Senhor vai nos matar como santos, como justos, junto com esses ímpios. O Senhor vai destruir a cidade e vai morrer todo mundo. Bendito seja Deus. Glória a Deus. No versículo 13, Deus continua a resposta para Abacuque, dizendo: tu és tão... Abacuque continua falando com Deus, dizendo assim no verso 13: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar.
Glória Por a Deus. que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? O Senhor não é um Deus santo? E que os teus olhos não podem ver o mal? Como é que o Senhor criou esse povo para matar depois eles? Glória a Deus. Porque na visão do profeta, na interpretação do profeta, ele está pensando, dizendo para Deus que Deus vai castigar a Judá, a cidade ou a nação, e tudo que mora lá vai levar também junto com os ímpios. Aleluia. E por isso ele faz essa segunda pergunta a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abacuque, no verso 12, fica horrorizado pelo fato de que Deus usar uma nação tão iníqua para atacar Judá. Mas ele sabe que Deus não permitiria que os babilônios aniquilassem a nação judaica, pois, mediante tal destruição, estaria cancelando o seu propósito redentor à raça humana. É por isso que ele diz assim: nós não morreremos. O Senhor não vai matar nós junto com os ímpios. Eu estava vendo ontem o meu Face e eu vi já um pastor, já com o cabelo grisalho, pregando numa igreja. Eu até mandei para alguns do meu grupo aí, alguns irmãos que eu mandei. Glória a Deus. Uma profecia dizendo que Deus vai mandar um outro castigo para a terra, para o Brasil e para o mundo inteiro, após essa pandemia que está se acabando ou que está se movimentando de novo. E eu fiquei assim pensando, esse camarada está falando uma coisa de Deus, porque um velho já, um desses já cabelos brancos, não vai usar o púlpito de uma igreja tão grande como essa para falar besteira. Ok? Então eu me lembrei de Abacuque. Deus colocou no meu coração essa palavra de Abacuque para me ver como o profeta Abacuque se preocupava com o povo. Quando Deus disse que ia destruir a nação de Judá, ele disse assim: não, nós não vamos morrer junto com eles, Deus. O Senhor não vai fazer isso com nós. O Senhor é um Deus tão santo e tão puro. O Senhor não vai aniquilar o teu povo, porque se o Senhor aniquilar todo o povo da cidade ou da nação, o Senhor vai colocar em extinção a promessa que o Senhor tem feito. Aleluia. Então por isso ele acreditava que, glória a Deus, Aleluia. aqueles homens sinceros, o povo de Deus sincero, não ia passar por esse castigo. Eles iam sofrer algumas coisas, mas não iam ser destruídos. E sim aqueles que usavam de impiedade. Você vê que o coronavírus tem matado muita gente. E tem chegado em casa de crente, como chegou na minha casa. Eu passei aqui apertado uns 18 dias, 20 dias mais ou menos. E eu pensei até que o negócio ia ficar mais forte. Aleluia. Mas, pela graça de Deus e pela sua misericórdia, nós não fomos afetados com tanta crueldade. Só passou o vento e já foi embora, né? Depois eu me recuperei. Eu hoje estou de pé em nome de Jesus e não tenho nenhum mais problema. O meu irmão que é mais velho do que eu, que está doente, tem pressão alta, está com problema de próstata, porque eu creio que Jesus já curou ele. Eu fiquei preocupado. Eu cheguei a chamar o SAMU em casa e vieram aqui, fizeram todos os exames, mas não testou nada também, deixou em paz, e foram embora e nunca mais a gente precisou. Então eu adoro a Deus por isso, porque vem para a nação. Mas aqueles que temem o nome do Senhor, a Bíblia diz que para ele nascerá o sol da justiça. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, que maravilha, que bênção. Nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Wallace Correia, homem de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Quando eu começo a falar essas coisas, eu sinto a graça de Deus na minha vida. Eu sinto que o Espírito de Deus está bem do meu lado e começa a mexer na minha alma, nos meus sentimentos. E eu me alegro
Obrigado, Deus. A minha alma se alegra, se regozija, me dá. Eu fico com mais ânimo, com mais coragem, com mais força Aleluia. para falar e fazer a sua obra. Aleluia. Vamos dar uma continuidade, ver se nós conseguimos terminar essa palavra, Glória a Deus. porque eu sinto uma coisa muito gostosa aqui. Mas com a graça de Deus nós vamos conseguir. Em nome de Jesus. Orem por nós e compartilhe. Ok? Aleluia. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para o que procedem aleivosamente Oh, glória a Deus. e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ele está dizendo assim, eu não consigo entender, Deus, por que que o Senhor, sendo um justo, sendo Deus santo, você vai usar uma nação tão ímpia, porque você sabe que o ímpio não tem misericórdia, É verdade, Deus. para castigar os teus filhos, a tua nação. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Para todos sempre. Esta expressão não significa que Deus seja incapaz de perceber o mal, Aleluia. pois Ele a tudo observa. Ele é onisciente. Glória a Deus. Pelo contrário, significa que Deus jamais contempla o mal para tolerá-lo ou apoiá-lo. O que deixou o Abacuque perplexo foi o uso que Deus fez dos ímpios babilônios, o quê? Dos ímpios babilônios. Tem-se impressão de que ele tolerava os pecados destes, enquanto castigava Judá, que, a despeito de todos os seus pecados, não deixava de ser uma nação mais justa que os filhos de Babilônia. Glória a Deus. Eu conheci um irmão que ele dizia assim, o crente pode ser tão fraco como queira ser, mas ele é melhor do que o ímpio. Ele sempre dizia isso para mim, quando a gente conversava. Graças a Deus. Então, é o que Abacuque está falando aqui. Glória a Deus. E se você for ver, eu vou falar para você aqui uma coisa. Ele fala isso para Deus, se queixa para Deus, cobra de Deus, se regozija em Deus. O quê? Aí no capítulo 2, aleluia, no capítulo 2, e no versículo 2, leia comigo que você vai entender. Abacuque diz assim, olha, versículo 2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Ou seja, faz um outdoor bem grande, com as letras bem grandes, e coloca na rua essas palavras que eu estou te falando. Ok? De que eu entendo aqui. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Aquele que passar correndo na lua, que vê o outdoor com as letras bem grandes escrito, possa ler o que está escrito lá, com as letras gigantes. Deus está dizendo para Abacuque, escreve essas palavras que eu estou te falando. Eu já prometi e vou fazer. Glória a Deus. Vamos ler o verso 3. Porque a visão é ainda para tempo determinado. Graças a Deus. E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Graças a Deus. O quê? Abacuque escreve aí, porque o que eu falei, Deus está dizendo, o que eu falei eu vou cumprir. Eu sou Deus que cumpro promessa, assim como eu cumpro a promessa que eu tenho feito na tua vida, eu também cumpro aquilo que, se você não vigiar,
farei também na tua vida, tirar a bênção e dar para quem está fazendo a obra, Aleluia. porque você não quer fazer. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus para sempre. O quê? É determinado, até o fim falará e não mentirá. Quer dizer, olha, Abacuque, eu não sou mentiroso. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Tudo aquilo que eu falo, eu tenho que cumprir. Eu vigio para mim não falar coisa que eu não possa fazer. Eu só falo aquilo que eu posso fazer. Mas quando eu falar, eu faço. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o verso 4, Deus continua falando, dizendo assim: eis que a sua alma se incha. Não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Porque Abacuque tinha falado aqui atrás, no versículo 13, tu não vai nos matar junto com o povo, não é possível. Que o Senhor vai destruir a nação toda, porque senão vai apagar a tua promessa que tu tem feito para nós na obra da redenção. Glória a Deus. E Deus fala para ele: ei, eu vou castigar a cidade, mas o justo viverá da sua fé. Se ele acreditar, então ele não vai passar pelo fio da espada, ele não vai passar por essa tribulação, porque eu vou sustentar ele. Porque eu entendo aqui. Aleluia. Porque glória ao nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Aleluia. Você quer ver lá em Romanos, capítulo 1, verso 17? Deixa eu mostrar para você aqui uma coisa muito linda, se não me foge da memória. Romanos, capítulo 1, 17. Oh, Santo Deus. Deixa eu ler aqui para você, que eu vou terminar aqui já já. Aleluia. Glória a Deus. Verso 1, 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O quê? Glória a Deus. O justo viverá da fé. Se a fé dele for pouca, pouca coisa ele consegue. Mas se a fé dele for muita, claro que muita coisa ele vai conseguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Glória Então, quando Deus fala isso para Abacuque, ele teme. Abacuque teme. Ele, meu Deus, a situação é forte. A situação dessa gente vai ser tremenda e eu não sei se vou aguentar. Porque Deus disse para ele: olha, Abacuque, presta atenção. Tudo que eu falei está falado. Ok? Mas aquele que crê, aquele que tem fé, vai viver da sua fé. Bendito seja Deus. Se você crê, ele está dizendo para Abacuque, se você crê que você não vai morrer, você não vai morrer. Mas se você duvidar, você entra no meio dos ímpios e morre também. Glória a Deus. Quando Deus fala isso para ele, aí ele fica com mais medo ainda. Aí ele escreve o capítulo 3. Eu vou ler para você aqui. A oração do profeta Abacuque, sobre a forma de canto. Ele orou a Deus cantando. Ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Deus, quando o Senhor falou aquilo, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Porque eu sei que tu é um Deus justo, tu é um Deus que cumpre a tua palavra. Aleluia. E eu fiquei com medo, Deus, da tua palavra. Eu ouvi a tua palavra e temi. Aí ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus, quando tu te irar contra esse povo, te lembras que tu é um Deus de misericórdia, que tu é um Deus de misericordioso, e que tu não pode fazer essas coisas tão ferozmente com o povo que está lá, que são cristãos. Isso foi a oração de Abacuque. Glória a Deus. Eu ouvi a tua palavra, e temi, fiquei com medo, porque eu sei que tu é um Deus que quando tu fala, tu vela com a tua palavra para cumprir aquilo que tu falou. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Por que Abacuque ficou com medo? Por que Abacuque disse: eu ouvi a tua palavra e temi?
Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Glória a Deus. Aviva os crentes, faz alguma coisa pelos irmãos. Faz com que esse povo acenda de novo essa chama que ardia no peito deles, que volte a arder. Aleluia. Nem assim que você tem orado pela sua igreja, pela sua congregação, pelas suas ovelhas. Aviva esse povo, Deus. Queima eles novamente, faz eles sentir a tua presença. Não é assim que nós oramos? Eu oro assim. Glória a Deus. Por que Abacuque ficou assim? Por que Deus disse para ele? Porque no versículo 9 do capítulo 2, veja o que é que Deus fala através daquele povo lá. Ele diz assim, olha: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Olha que coisa. Bendito seja Porque eles ajuntavam bens para si mal adquiridos. Abacuque tem falado bem aqui atrás, dizendo que o povo trabalhava e os patrões não pagavam. Quando eles botavam na justiça, a justiça saía pervertida, ou seja, o juiz era subornado pelos ricos e dava direito para os patrões. Então eles conseguiam bens mal adquiridos, ou seja, tomando de quem não tinha, além de não ter, ainda tomavam o que tinham e ficavam para eles. Aleluia. O nosso Brasil estava assim. Graças a Deus, a gente vê no jornal notícias boas, na internet, nas redes sociais, a gente vê notícias boas, né? Aleluia. Então, ele diz assim, olha: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das mãos do mal. Eles pensam que estão se livrando, fazendo os casas, mansões cercadas de rede elétrica e de muralhas grandes, etc., para ver se livra do mal. E não se livra, porque quando a mão de Deus chega, ele derruba as muralhas, toca fogo. Para ele não tem cimento, não tem cerca elétrica, não tem duro, não tem nada. Às vezes você admira assim, mas o ladrão entrou naquela casa tudo cercado com cerca elétrica, tudo com um pitbull lá dentro, e parece que não aconteceu. Os ladrões chegam lá, roubam tudo que ele tem e vão embora, e parece que nada aconteceu, parece que não tinha segurança nenhuma. Por quê? Está aqui, ó. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. E Jeremias já vem falando isso, ó, avisando o povo: olha, tenha cuidado, não faça isso, não adquire coisas ruins para você. Quando alguém trabalhar, você paga direitinho, você compra direitinho, você faça as coisas corretamente, tenha temor de Deus. E o povo, e Deus vem avisando, e Deus vem avisando, e Deus vem avisando. Quando, antes de chegar esse coronavírus no mundo, teve várias profecias de vários pastores, homens de Deus, que falaram isso nas congregações. Aqui em Santana teve um irmão que falou sobre isso, dizendo assim, que no ano 2020 Deus iria descer na terra e estender a vara de ferro. Ele ia entrar, principalmente no Brasil e no Amapá, com a vara de ferro. E aconteceu. Porque o povo não quer saber de coisa de Deus, irmãos. Mas para aquele que teme ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Aleluia. Então Jeremias já vem falando isso no capítulo 49, Jeremias 49, Jeremias 49, versículo 16, Jeremias já profetizava isso também, dizendo assim, ó: quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas do outeiro, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Pode o homem fazer o que quiser fazer, ele tem condições de fazer, faz. Mas a Bíblia diz: a horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Que Deus está de olho em tudo. Então Abacuque, ele fez essas duas perguntas para Deus e ficou horrorizado quando Deus disse para ele: eu vou castigar, eu vou usar uma nação aí bem amarga, bem perversa, que é para castigar esse povo aí, que é para me poder salvar alguns deles que quiserem se humilhar. E Deus fez em Judá. Vocês sabem a história
né? Os babilônios vieram, queimaram a cidade, mataram o povo, levaram muita gente cativo, fizeram coisas horrendas. Mas quando o profeta pergunta para Deus, Deus diz: mas eu já tenho também um plano para castigar Babilônia. O quê? Glória a Deus. Eu já tenho um plano também para castigar Babilônia. Ele diz assim: eu vou juntar os caldeus. Os caldeus. Glória a Deus, os medos e os persas vão se juntar para atacar a Babilônia depois e tomar o reino. Oh, maravilha, Jesus. Que é justamente para mim me vingar daqueles que se vingaram do meu povo. Deus é assim. Glória a Deus. Um faz aquelas coisas, o outro vem e pega ele. Depois o outro vem e pega aquele que pegou aquele. E assim Deus vai cumprindo a sua promessa e vai ajeitando as coisas. Até os homens que vão se arrependendo, que vão se humilhando, Deus vai salvando, vai dando vitória para eles. Glória a Deus. Aleluia. Então que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos dar graça suficiente para nós vencermos tudo isso. E sabemos, meus queridos, que a nossa morada, que a nossa alegria, que a nossa habitação não é aqui na terra. Aqui nós temos de passagem. Verdade, meu Deus. O homem é que nem a flor do campo. Nasce a flor e seca-se a erva. O quê? Seca-se a erva e murcha a sua flor. Assim é o homem, que nem uma lâmpada dessa, está ligada, aí de repente falta energia e acabou o homem. Verdade. Nós não somos nada. Não adianta nós querer ser tanta coisa, porque nós temos um emprego bom, porque nós temos um dinheiro no banco, porque nós temos uma certa economia boa, nós temos uma casa boa, nós temos um carro novo, nós temos isso, nós temos algo. Nós não somos nada. Nós não temos nada. Tudo que temos foi Deus que nos deu para nós tomar conta. Não é nosso. Nossa família não é nossa, é de Deus. Os nossos filhos são herança de Deus. Herança de Deus. Glória a Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te encha de graça, de conhecimento e de temor do Senhor, para você participar da bênção que está vindo aí, né? Glória a Deus. Então, o profeta falou aqui no Facebook dizendo que Deus vai descer na terra de novo e estender o dedo na terra. Aleluia. E se prepare, porque vem chumbo grosso aí. Daqui para frente, não espere nada de melhor. Não. Porque nós estamos no princípio das dores. Começou a dor de parto, das primeiras contrações da mulher quando vai dar luz. Entrou já pelos 5 meses, 6 meses de gravidez. Já começa a apertar daqui e dali, e vai apertando. E como a mulher que vai dar luz não escapa de maneira nenhuma da dor e de dar a luz, assim esse mundo não escapará de maneira nenhuma de passar pelo juízo de Deus, para provar aqueles que moram na terra, para provar aqueles que querem ser salvos. Se você quer ser salvo, meu irmão, te segura na oliveira verdadeira. Aleluia. Te esconde debaixo da figueira, para quando o inimigo vir para matar, você está escondido debaixo da asa do Onipotente. Santo é o Senhor. Enquanto o Senhor está com as asas abertas, chamando, te aproveita e te agrega. Porque o Senhor está vindo aí. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor nos dado nesta hora. Abençoa teus filhos, abençoa a cada um que tem nos assistido, que tem compartilhado, em o nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, que estão passando por tribulações, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha não tirar essa tribulação, porque o Senhor não tira, mas o Senhor nos dá graça para passar por ela, pelas angústias, dificuldades, levando o teu povo, Senhor, para fazer a tua obra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, em nome de Jesus. Jesus.